Bom dia, alunos do 8º ano A, B e C. Hoje a gente vai trabalhar, mais um assunto do nosso livro de arte, tá? Então eu convido todos vocês a pegarem o livro, abrir lá na página 4, o livro de arte, ok? Vou dar 2 segundos aí para vocês pegarem o livro de arte lá na página 4. Vamos lá. Nós temos aqui uma obra de arte, tá? De Claude Monet. O nome dessa obra é Impressão Sol Nascente, tá? Eu quero que vocês observem atentamente essa obra de arte e tentem captar algumas coisas diferentes do que vocês já viram em outras obras de arte, tá? Eu só quero que você observe aí, tá? O próprio nome da obra já diz: Impressão Sol Nascente. Observaram bem? Viram que alguns elementos estão mais em destaque do que outros, tá? Ok. Na França, no final do século XIX, alguns artistas, eles passaram a se inspirar de formas diferentes na vida, na natureza e nos astros celestes para criar suas obras. Quem assistiu à aula passada de arte comigo, pôde acompanhar, tá? E tá até na página 2 do livro de vocês, o quê? A Lua, que ela é um satélite que chama muito a atenção dos artistas, de vários artistas, cantores, compositores, poetas, etc, etc. Então, você vai conhecer agora um movimento chamado impressionismo, tá? E aí, como foi que surgiu esse movimento impressionismo? Porque alguns artistas, eles puderam observar, crianças, que existia uma maneira diferenciada, tá, de pintar. E qual seria essa maneira? Antes do impressionismo, tinha o romantismo, que as obras de artes, elas estavam todas voltadas para a questão, tá, da vida, daquela ilusão que a pessoa tinha, da perfeição que se tinha no romantismo, tá? E de repente surge o impressionismo, uma forma diferenciada de pintar. Se você observa a obra aí de Claude Monet, Sol Nascente, Impressões do Sol Nascente, você não vai ver uma nitidez nessa obra. Sabem por quê, crianças? Porque os impressionistas, eles pintavam, rápido, eram pinceladas rápidas, porque eles aproveitavam o momento. O sol está nascendo, é agora que eu vou pintar. Então, se alguém precisa fazer algo para aproveitar o momento, não pode ser algo muito demorado. Mas, se acontecesse de algum artista impressionista estar fazendo uma obra e não deu tempo de terminar, vamos imaginar o seguinte: o artista começou a pintar a sua tela às 6 horas da manhã. Deu meio-dia e ele não conseguiu terminar aquela tela. O que era que ele fazia? Ele parava e aí ele só ia voltar para aquela tela, para dar continuidade àquela pintura, só no outro dia, no mesmo horário, tá? Ele jamais continuaria a mesma pintura à tarde, à noite. Não. Aí estava toda a diferença desses artistas que até então foram desconsiderados pela Academia das Artes, tá? Porque a academia
tinha toda uma técnica, tinham regras, e os impressionistas, eles vêm fazer pinturas diferenciadas. Então esse nome, inclusive, nasceu de um quadro que destacava não a lua, mas o sol. Eis a questão, tá, da tela de Monet C, impressão nascente do sol, né? Sol nascente, desculpa, sol nascente. Então, quando Monet ele pintou esse quadro, sabe onde era que ele estava, criança? Ele estava na janela de um hotel, olhando para o porto de uma cidade francesa chamada Le Havre, ao amanhecer. Perceba que a obra tem predominantemente tons de duas cores complementares, azul e laranja. Aqui na página 4, você vê a representação aqui das cores primárias, tá? Depois, primeiro surgiu o quê? Primárias, porque é primeiro. Depois veio as secundárias. E aí, terciárias, etc, etc. Então, quando você pega as tintas primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul, tá? Essas três cores, a partir delas, você pode formar as cores o quê? Secundárias, tá? E aí, o que já vai aparecer? Por exemplo, se você misturar o azul e o amarelo, você vai obter a cor verde, tá? E assim você vai misturando as cores e vai surgindo novas cores, tá? Nasce o impressionismo. Como foi que nasceu esse impressionismo? A obra Impressão Sol Nascente, de Monet, influenciou o nome impressionismo. Mas como será que isso aconteceu, tá? Foi em 1874, quando um crítico de arte francês chamado Louis Leroy visitou uma exposição que reunia vários quadros de artistas independentes e em seu artigo afirmou: impressão, papel de parede em estado embrionário, é mais bem acabado do que esta paisagem marítima. Então ele compara, crianças, tá? Um papel de parede em estado embrionário, ou seja, quando começa a fazer aquele papel, a desenhar naquele papel, do que mesmo a obra, né, Sol Nascente de Monet. Por quê? O estado embrionário é o estado que está iniciando. Quando você ouve alguém dizer que é um embrião, né, que pode ser um bebê que está se formando, logo que a mulher engravida, né, pode ser uma semente que você coloque para germinar, tem um estado embrionário, ou seja, ele está no início de sua formação. Então, Louis ele faz essa crítica para esses artistas impressionistas. Sabem por quê? Porque ele considerava que essas obras dos artistas impressionistas não eram bem acabadas. Para ele estava no início. Para ele tinha que ter uma finalização dessa obra onde fosse mais nítida, mais clara para quem observa. Mas não era esse o objetivo dos impressionistas, mostrar algo claro, né, bem pintado. Não, eles queriam mostrar o quê? O momento, captar o momento, a essência da coisa. Observe uma imagem, alguém, por exemplo, fez uma careta, alguém fez qualquer gesto facial, e aí você queria registrar através de uma foto, mas aí você pede para a pessoa fazer novamente, ela já não faz tanto igual. Mas se você conseguir captar naquele momento aquela expressão facial que a pessoa fez, você tem uma foto, o quê? Ali real, no sentido de que você conseguiu, assim que a pessoa fez. Aí às vezes a gente diz, faz de novo que eu quero tirar foto, né? Mas nem sempre consegue. Então era isso que os impressionistas,
eles se preocupavam em captar o momento. Então, Louis, em seu artigo, ele chamou Monet e outros colegas pintores, como Auguste Renoir, Edgar Degas, tá, de impressionistas. Isso porque os quadros desses artistas não passavam de meros esboços, obras apressadas que não se aprofundavam nas técnicas de pinturas tradicionais, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês a imagem desses três grandes, né, pintores famosíssimos, tá? Que trabalharam com o impressionismo. Nós temos aqui, crianças, as principais características das obras impressionistas. A primeira era, o que era que os impressionistas eles retratavam? O cotidiano da época, em áreas urbanas ou no campo. Em vez de temas históricos, como no romantismo, ou mitológicos, como no classicismo greco-romano. Então, eles iriam representar o cotidiano. A gente vai ver mais na frente, Monet ele retratando o quê? Uma mulher na praia, ele retratando a praia, tá? Ou seja, aquele momento, aquele cotidiano de alguém que vai à praia, de alguém que a praia existe, enfim. Muitas delas eram produzidas ao ar livre. Essa aqui, criança, é uma característica que ela define especialmente o impressionismo e que não tinha nos outros movimentos artísticos, tá? Porque nos outros movimentos artísticos, os pintores, eles pintavam nos ateliês. O que eram os ateliês? Era uma sala cheia de tintas, de cavalete com diferentes tipos de telas, tá? Que lá eles iam fazer a obra de arte que estava já proposta ali para eles fazerem, que já tinha imaginado ou que alguém tinha contratado para eles fazerem, tá? Então sempre era numa sala fechada, cheia de luzes, ou luzes artificiais, a luz elétrica, tá? E aí os impressionistas, eles vêm fazer diferente. Eles vão deixar esse ateliê, tá? Porque eles acham que a luz da energia elétrica é uma luz que ela tem interferência diferenciada do que a luz do sol, a luz da lua, tá? Então, essa luminosidade do sol fazia um efeito todo diferente numa obra impressionista. Em muitos casos, as figuras dos quadros não tinham contornos nítidos e, por isso, podemos visualizá-las mais facilmente à distância. Como você viu lá, tá? Na obra Impressão, o Sol Nascente, você vê o quê? Alguns contornos que não eram nítidos, tá? Como, por exemplo, você viu alguém que estava no rio pescando, enfim, você observa lá que não era nítido aquele desenho. Nós temos aqui a praia de Trouville, tá? Essa obra de arte foi Monet que pintou, tá? Ele desenha aí uma mulher na praia, tá? E aí você vê a barraquinha mais ali na frente, você vê a areia, que é o que tem na praia. Então, Monet, ele tá ali pintando, ele pinta isso aqui, tá? E aí, Claude Monet, ele nasceu em Paris e é um dos artistas mais importantes do impressionismo. Antes de se tornar um grande pintor, ele já era um bom desenhista desde a adolescência e chegou a vender muitas caricaturas, tá? Então, crianças, é importante que a gente entenda o impressionismo como algo que impressiona, tá? Como é que eu vou... Às vezes a gente passa numa rua, por exemplo, e de repente algo chama a nossa atenção. Aí, hoje não, porque a gente já tem o celular e que anda com ele para todos os cantos e qualquer coisa a gente tira uma foto quando dá tempo, né? Mas às vezes você passa e de repente algo lhe chama a atenção, né? E aí era isso que o impressionista ele fazia, aquilo que coisas do cotidiano mesmo, não precisava ser coisas de outro mundo, como a gente costuma dizer, não,
Por exemplo, alguém na praia, né? E aí, nessa obra de arte, tem o quê? Tem um pouco de areia. Por quê? Monet ele estava pintando e o vento dava e a areia voava, a areia vinha para a sua tela, tá? E aí ela tem, além da toda a pintura, tem um pouco de areia. Não que ele quisesse colocar, mas como ele estava ali no ar livre, tudo poderia acontecer, inclusive a tela dele ter areia. Essa outra obra aqui é Monet trabalhando em seu barco. Não é uma obra de Monet, não foi ele que pintou. Foi um amigo dele que viu ele nesse barco com a sua esposa e lá no barco ele estava pintando. Você observa aqui que ele estava pintando, né? Então, esse amigo dele vai e retrata essas cores, este homem, Monet, pintando. Então, Monet, ele se interessou pela técnica da pintura do ar livre porque ele foi influenciado pelo amigo Eugène Boudin, tá? Que se tornou uma das principais marcas do seu trabalho e de outros artistas do movimento impressionista. Na página 6 e 7, crianças, nós temos organize as ideias e temos algumas questões aqui que vocês vão responder, tá? No livro mesmo. E aí, no final da página 7, nós temos assim, atividades. Aí você vai testar, né? Agora você vai testar a pincelada impressionista. Escolha 2 períodos do dia e crie 2 pinturas do mesmo motivo, um para cada período. Capriche, porque seus trabalhos serão apresentados à turma. Olha só, crianças, eu coloquei aqui que vocês irão testar essa pincelada. E eu sei que tem alguns alunos que têm dificuldade de desenhar, de pintar, né? Então, eu vou dar uma outra alternativa para vocês também. Aquele aluno, aquela aluna que não se sai bem no desenho, ele vai o quê? Fotografar os momentos, tá? Sendo o quê? Que você vai ter que escolher 2 períodos diferentes. Um de manhã e um no final da tarde, por exemplo. Sendo que o objeto que você vai desenhar ou que vai fotografar tem que ser o mesmo. Um exemplo, vamos imaginar que você vai desenhar um campo de futebol. Imaginaram? Tá. Nesse campo de futebol, você vai desenhar ele 8 horas da manhã. Você desenhou lá. O que é que tem num campo? Grama, tem a trave, tem jogadores quando estão jogando, ou não tem jogadores, se não tiver ninguém lá para jogar, vai estar só o campo limpo, e tem bola, né? Isso você desenhou ou fotografou 8 horas da manhã. Quando der 5h30 para as 6 horas, ou 6 horas mesmo, você vai desenhar aquele mesmo desenho que você fez 8 horas da manhã, ou fotografar o mesmo objeto. Entenderam? Para você observar, crianças, que a luminosidade do sol, ele tem a sua interferência numa obra de arte. Se você faz um desenho ou tira uma foto de um objeto 8 horas da manhã, você vai ter tonalidades, tá? Se você vai ter algumas tonalidades, algumas cores mais claras, mais abertas, às vezes até mais calmas, tá? Se você faz o desenho às 6 horas da tarde ou você fotografa aquele campo de futebol às 6 horas da tarde, você vai perceber que existe uma diferença. O objeto é o mesmo, mas
a luminosidade, os aspectos do sol, né, do céu, eles estão o quê? Diferentes. Logo, as cores vão ser diferenciadas. E como é que você vai conseguir essas cores? Misturando as tintas para você obter cores diferentes, tá? E mais um detalhe, você vai desenhar isso numa folha de papel chamequinho, tá? Ou no seu caderno mesmo, tá? Então, crianças, a gente vai, qualquer dúvida, você pode me mandar no PV, tá? E eu estarei tirando a sua dúvida. Essa atividade vocês podem me entregar até a próxima aula. Fiquem com Deus e bom dia a todos.